Olá pessoal, eu sou Daniele Mesquita e daremos prosseguimento com o nosso estudo em nossa disciplina Noções de Direito. Nessa ocasião, veremos alguns conceitos relacionados a direito internacional público e privado, Código Mundial de Ética do Turismo, Direito, Humanos e Turismo e sua relação com as áreas especiais e de locais de interesse turístico. Ao longo de nossas aulas, estudamos como o direito se aplica nas relações entre cidadão, sociedade e Estado, bem como consumidor e fornecedor. E no contexto internacional, como o direito se aplica. Entre os ramos do direito, é importante o nosso conhecimento a respeito do direito internacional, ao qual se divide em direito internacional público e direito internacional privado. O direito internacional público abrange as normas e leis e regem as relações entre países, com a finalidade de manter a boa convivência entre eles. Nesse sentido, há pactos, tratados e convenções internacionais que regem as relações jurídicas externas. Já o direito internacional privado determina o sistema jurídico a ser aplicado a indivíduos e entes privados, ou seja, a particulares, apresentando critérios determinantes a serem aplicados entre indivíduos pertencentes a sistemas jurídicos diferentes. O turismo enquanto atividade global apresenta uma alta relevância nas relações entre os países, onde esses, além de acordos comerciais e políticos, possuem relações diplomáticas intimamente ligadas ao acesso de pessoas originadas de outros locais. Entre as representações diplomáticas, as embaixadas são as responsáveis pelas relações bilaterais de determinado país com aquele a qual esta está instalada. Já os consulados possuem a função de oferecer assistência aos cidadãos do respectivo país situados em outro território. Além disso, trata da emissão de vistos e passaportes. Ainda entre as relações externas, a ONU possui grande importância no que se refere à promoção do desenvolvimento dos países, manutenção da paz, defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Surgida em 1945, com diversos Estados-membros, possui entre as agências especializadas a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, UNESCO, e a Organização Mundial do Turismo. Vamos falar sobre o Código Mundial de Ética do Turismo. E para você, o que vem a ser ética? Podemos dizer que ética consiste em um conjunto de regras morais que regulam a conduta e as relações humanas. O turismo deve estar submetido aos princípios éticos, visando o crescimento do mercado e desenvolvimento da atividade centrada na sustentabilidade. Nesse sentido, o Código Mundial de Ética do Turismo foi criado em outubro de 1999 em uma Assembleia Geral em Santiago do Chile, por membros da Organização Mundial do Turismo, representantes da indústria turística mundial, delegados dos estados, territórios, empresas, instituições e organismos. Segundo o próprio documento, que consiste em um compilado de 10 princípios, o objetivo é a promoção do turismo de maneira igualitária, responsável e sustentável, com ganhos a todos os setores da sociedade em um contexto de economia internacional aberta e liberalizada. Falando em turismo sustentável, como podemos definir turismo como uma atividade sustentável? Segundo a Organização Mundial do Turismo, turismo sustentável é a atividade que satisfaz as necessidades dos turistas e as necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto a integridade cultural, a integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro. Levando em consideração esse conceito, podemos discutir sobre a questão dos limites do desenvolvimento econômico do planeta. A primeira delas seria as necessidades dos turistas e autóctones. Como já visto, e segundo a definição oficial, o turismo acontece devido ao deslocamento voluntário e temporário de pessoas. Você já chegou a refletir na importância das pessoas para o desenvolvimento do turismo? Nesse sentido, é importante que as necessidades das pessoas sejam levadas em consideração. Essas pessoas não devem ser só os turistas, em que na maioria das vezes são enxergadas como meio de obter, de forma exploratória, ganhos econômicos. Mas a comunidade receptora também deve ser percebida e, além disso, ser agraciada com os benefícios do turismo. E o que o direito pode auxiliar nesse contexto? No objetivo de ampliar esse questionamento, vamos discutir um pouco sobre direitos humanos. Direitos humanos são direitos que cabem ou deveriam pertencer ao homem. Existem direitos que, a qualquer tempo, são inerentes ao próprio homem,
à sua existência e que devem ser respeitados. Um dos direitos do homem é a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. Já lemos sobre ela, lembram? Isso mesmo, na Constituição Federal, sendo um dos direitos fundamentais. Os direitos humanos são divididos em fases ou gerações. A primeira é a liberdade, onde o homem possui direito à vida, intimidade, igualdade, propriedade, dignidade. A segunda consiste nos direitos sociais ou estado do bem-estar, a qual há intervenção do Estado para a garantia desses direitos. A terceira fase, ou geração, são os chamados interesses difusos ou coletivos, que são os direitos inerentes a toda a coletividade, a exemplo dos direitos do consumidor, direitos de proteção ao patrimônio cultural, entre outros. Nesse sentido, o turismo pode e deve não só reafirmar, mas contribuir para o alcance dos direitos inerentes ao ser humano e a toda a coletividade. Mas na prática, de que maneira a atividade turística pode proporcionar isso? O Código Mundial de Ética do Turismo é uma excelente exemplificação. Outro ponto que merece discussão seria a integridade cultural dos ambientes naturais e a diversidade biológica. O ganho econômico jamais pode prevalecer dentre a destruição dos recursos existentes no local, ao qual está sendo desenvolvido o turismo. Nesse contexto, vamos falar um pouco sobre a Lei 653 de 1997, que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico. Segundo a lei, áreas especiais de interesse turísticos são trechos que devem ser preservados, valorizados e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento do turismo, sendo divididas em áreas especiais e de reserva. Já locais de interesses turísticos são trechos destinados à adequação ao desenvolvimento de atividades turísticas e à realização de projetos específicos e que comprometem bens não sujeitos a regime específico de proteção e os respectivos entornos de proteção e ambientação. Ambas deverão ser instituídas com o objetivo de assegurar a preservação, proteção e valorização das respectivas características, estabelecendo normas de uso e ocupação do solo de maneira compatível. Como você consegue visualizar o turismo em sua cidade? Está mais para uma indústria sem chaminés ou para um overturismo? O meu desejo é que essa aula venha trazer mais questionamentos e reflexões do que respostas. Ademais, quero dizer que foi um prazer enorme estar com vocês durante essa disciplina. Espero ter contribuído para a construção do conhecimento de vocês. Vale reiterar que o estudo desse conteúdo não termina por aqui, requerendo de vocês uma constante atualização. Abraços fraternos e até mais!